Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre as perspectivas econômicas para o Brasil e para o estado de São Paulo. E sobre este assunto a gente conversa com Hamilton Marques, economista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É um grande prazer estar aqui. A gente está vivendo um momento de crise, né, Hamilton? Mas não é só notícia ruim que a gente vai falar hoje, né? Um pouquinho de algumas notícias boas para o pessoal das empresas, é isso? Sim, nós entendemos que as empresas que operam no Porto de Santos, elas precisam receber um apoio também do setor privado e até mesmo do governo do estado. As empresas que operam na importação em Santos, muitas vezes saem do Porto de Santos atraídas por benefícios fiscais em Santa Catarina. É a chamada guerra fiscal. Para diminuir um pouco os efeitos maléficos da guerra fiscal, que desemprega o pessoal da Baixada Santista, nós percebemos que o regulamento do ICMS, ele oferece uma possibilidade das empresas importadoras pagarem menos ICMS na importação ou até mesmo deixarem de pagar, suspender 100% do ICMS. Isso seria só aqui para o estado de São Paulo? Só para o estado de São Paulo. E isso faz com que a empresa paulista considere viável continuar operando no Porto de Santos. E isso é importante em termos de emprego. Muitas empresas que pensavam, eu, por exemplo, tinha uma indústria que estava interessada em alugar um galpão em Santa Catarina para construir uma filial em Santa Catarina, importar por Santa Catarina e depois mandar a mercadoria para São Paulo. Nós demonstramos que isso era perder dinheiro, que se essa indústria obtivesse o regime especial que nós oferecemos, que nós vamos pedir ao governo do estado, essa empresa teria muito mais economia do que se fosse para Santa Catarina. É uma empresa que hoje, graças a Deus, continuou no estado de São Paulo e continua operando em Santos, porque conseguiu esse regime especial. Agora, qualquer empresa pode conseguir esse regime especial? Como é que funciona? Esse regime especial, o governo do estado, ele pode conceder para aquelas empresas que fazem importação pelos portos do estado de São Paulo e aeroportos. A empresa não pode ter dívida inscrita na dívida ativa. Necessariamente, a empresa tem que vender alguma coisa para outros estados. E nós temos que comprovar para o governo de que o benefício fiscal vai ser importante para a empresa e para a economia do estado de São Paulo. E aí nós fazemos alguns estudos econométricos para ver se existe viabilidade ou não. Em não existindo viabilidade, nós nem entramos com pedido. Agora, a partir do momento que nós enxergamos que é possível pedir, nós vamos até o governo do estado e pedimos esse regime para aquela empresa. Agora, quer dizer, pode ser que ela obtenha, então, esse benefício, pode ser que não, e também pode ser que não seja 100%, né? Essa variação pode ser de quanto? Olha, no nosso escritório, a menor vantagem que nós conseguimos foi de 50%. Nós temos de 50% a 100% de benefício para os nossos clientes. Porém, algumas empresas que se aventuram a fazer isso sozinhas têm obtido percentuais irrisórios de 15%, 20%, outros são até indeferidos. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque é uma legislação complicada e o importante é provar que a empresa vai se beneficiar, mas a região, o estado de São Paulo também se beneficia com o regime especial. Na verdade, então, as pessoas elas conseguem ver a necessidade dessa redução do ICMS para a sua empresa e isso vai ser atrelado de acordo com o que essa empresa vai favorecer à sociedade, é isso? Isso. Nós tentamos provar que a empresa, tendo o regime especial, ela vai ter mais capital de giro, ela vai ter mais dinheiro em caixa. E tendo mais dinheiro em caixa, ela vai poder manter os seus empregados sem demissão, ela vai poder comprar mais mercadorias do estado de São Paulo. E a partir do momento que a empresa compra mais mercadorias do estado de São Paulo, gera mais ICMS para o estado, porque os vendedores também vão ter que pagar ICMS, vão ter que pagar os demais tributos. Então, é um jogo de ganha-ganha.
tanto o particular ganha, como o poder público sai ganhando. Só que isso, muitas vezes, é escondido na legislação. A legislação é muito complexa. E para que isso seja difundido, nós, muitas vezes, conversamos com os despachantes aduaneiros aqui de Santos, de Campinas, de São Paulo, que são pessoas importantes na ligação do importador com o governo, com os procedimentos burocráticos. E para o despachante aduaneiro, que é uma categoria importante, mesmo para a estiva, é importante que as operações continuem no Porto de Santos. Sim. Precisa movimentar aqui, né, continuar a geração de emprego, até porque o próprio Porto de Santos ele tem tido uma queda na geração de emprego bem considerável nos últimos meses. E essa queda, em parte, é pela conjuntura econômica e, em parte, é por saída de operadores para outros estados. Antes, muitas empresas iam para o Espírito Santo, hoje estão migrando mais para Santa Catarina, por causa da guerra fiscal. A grande questão hoje, em termos de empregabilidade das pessoas, é que as empresas estão altamente endividadas. As empresas não têm capital de giro. E a partir do momento que o empresário se vê endividado, ele começa a cortar custos na folha de pagamento. E o primeiro, obviamente, se fala em redução de custos, se fala em crise, se fala em desemprego, não tem como, né? Perfeito. E isso gera cada vez mais recessão, porque aquela pessoa que perdeu o emprego vai consumir menos ou não vai consumir nada e nós não saímos desse ciclo vicioso. A nossa proposta é de ajudar as empresas a ter mais recursos, a ter mais capital de giro e, com isso, a cidade de Santos não perder tanto dinheiro, né? Quanto tempo leva uma empresa para ela conseguir esse benefício? A partir de quando ela deu entrada nesse processo até ela conseguir a isenção parcial ou total do ICMS? Em média, 8 meses, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos, em função aí da velocidade dos funcionários públicos, né? Existe algum setor em que não, o senhor tinha falado de algumas empresas em que não é válido esse benefício, né? Ou seja, não são todas as empresas que vão conseguir essa isenção do ICMS. Existe algum setor específico em que isso já é descartado? Aquelas empresas que não fazem vendas interestaduais. Aquela empresa que importa e vende só dentro do estado de São Paulo, dificilmente ela teria esse benefício. Mas hoje em dia é difícil ter uma empresa com essas características. Geralmente a empresa que faz algum tipo de importação, aqui em Santos, ela leva a mercadoria para a sua fábrica ou para o seu comércio e vende não só para o estado de São Paulo, como para compradores de diversos estados do Brasil. E isso gera saldo credor, porque a empresa paga 18% de ICMS na importação e quando vende para outros estados tem que vender com uma alíquota de 4%. Isso gera uma diferença. E essa diferença é dinheiro da empresa que fica parado na escrita fiscal. E esse dinheiro parado futuramente vai ser demissão. Não tem como segurar, né? Ainda mais numa época como essa, né? No próximo bloco a gente continua a falar das perspectivas econômicas aqui para a região. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a economia relacionada às empresas aqui da região. E sobre este assunto a gente conversa com Hamilton Marques, economista. Hamilton, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a questão da redução do ICMS para as empresas importadoras aqui da região, né? E um ponto que eu queria tocar agora nesse segundo bloco é a questão da mudança da nota fiscal. Vai ter mudança já, então? Sim, o governo do estado alterou completamente a nota fiscal na importação de mercadorias. Isso é importante porque a maioria das empresas não vem cumprindo as determinações do estado quanto à nota fiscal na importação. Isso gera penalidade. A penalidade são multas bastante elevadas. Se a empresa já está endividada, se a empresa já está sem capital de giro, ser multada, ser autuada, vai só complicar as coisas. Então, nós fizemos para distribuição gratuita um e-book sobre a nova nota fiscal, que qualquer pessoa pode baixar do nosso site, www.global
nota-icms.com.br. Esse livro sobre nota fiscal, é um pequeno livrinho, ele é gratuito e explica todas as mudanças da nota fiscal. Por quê? É importante que a empresa paulista não seja autuada, não perca dinheiro. Sim. E assim continue operando aqui no Porto de Santos. A partir do momento que a empresa opera no Porto de Santos, ela acaba gerando, por vias indiretas, mais emprego, não só para aqueles que operam no despacho aduaneiro ou na estiva, mas também na área de transporte, na área de prestação de serviços ligado à lubrificação, ligado à venda de material de escritório, todo, inclusive roupas, né? Por que não? As pessoas que trabalham relacionadas a Porto, elas também consomem na cidade de Santos. Então, nós mantermos essas empresas em Santos e de forma saudável é uma maneira da gente não perder renda, da gente manter pelo menos o nosso comércio do jeito que está, pelo menos isso. Porque se não fizer nada, a tendência é diminuir a renda da população cada vez mais. E aí sim nós teremos o agravamento da crise econômica. De certa forma, a emissão da nota da forma antiga, ela, de alguma forma, ela trazia prejuízos para o município? Sim. A nota fiscal que era emitida, a nota fiscal de entrada complementar, ela era emitida com um código que fazia com que a participação do município, não só de Santos, mas como de outros municípios, fosse diminuída. Então, os prefeitos pediram para que a Secretaria da Fazenda fizesse a alteração do código da nota fiscal, que todos vão ter que respeitar, desde 2015, desde o final de 2015, e também corrigir aquilo que estava errado. E aí nós percebemos que a maioria das empresas, até mesmo porque existe um excesso de legislação, elas não estão fazendo esses procedimentos. E isso pode custar caro. Exatamente, esse é o ponto. Quem não se adequar a essa nova medida, o que pode acontecer? Pode ser autuado e as autuações são bastante graves. São bastante gravosas. Existe prazo, não existe um espaço de adequação. As pessoas já têm que fazer essa nova nota. Já houve esse espaço de adequação. Agora já era. Agora é obrigatório. Mas como a fiscalização praticamente não foi visitar ninguém ainda em termos desse assunto, é tempo de quem não se adequou corrigir o que foi errado e passar a emitir a nota fiscal de importação corretamente. É bom para a empresa e é bom para a cidade de Santos. Fala um pouquinho sobre a lei da repatriação agora. Empresas ou pessoas físicas que possuam sociedade, imóveis, veículos no exterior, elas precisam fazer uma declaração, é isso? Como é que funciona? O governo federal tinha instituído o regime especial de regularização cambial e tributária, que terminou em 31 de outubro passado. Muita gente entrou nesse regime especial para regularizar o dinheiro que tinha em bancos no exterior ou até mesmo imóveis. Quando a gente fala de dinheiro no exterior, muitas vezes vem à cabeça desonestidade, corrupção. Sim, está escondendo, né? Está escondendo. Tem esses casos, né? Mas existe também pessoas honestas, que ganharam uma herança, que ganharam um bem lá em Portugal. Aqui nós temos uma comunidade portuguesa muito grande, né? E recebemos consulta nesse sentido. Eu devo declarar a casa que está no meu nome na Ilha da Madeira? Sim, porque senão isso vai ficar irregular. Na verdade, a gente está falando de bens lícitos, né? Bens lícitos. Lícitos que estão no exterior, que foram ganhados de forma lícita. Aquelas pessoas que têm bens ilícitos, aí... Não tem o que fazer. Eu nem converso com esse tipo de gente, mas eu tenho interesse de ajudar aquelas pessoas que licitamente têm recursos financeiros ou patrimônio no exterior. Muitas pessoas tiveram medo de regularizar a sua situação, né? E agora o regime especial vai ser reaberto, só que em 2017 o imposto que era 15% vai passar para 17,5% sobre o valor do capital lá fora,
E a multa também para 17,5% sobre o capital que está no exterior. O Brasil, ele faz parte de um acordo de 80 países, aonde, por esse acordo, as receitas federais vão trocar informações. Então, se a Roberta tiver 10 milhões de dólares em Nova York, a Receita Federal vai receber essa informação. Então, não existe possibilidade mais da gente esconder dinheiro em banco. Aliás, a situação é tão grave, porque os bancos podem também ser processados, que existe banco que não deixa mais a pessoa movimentar o dinheiro enquanto não levar uma declaração provando que o dinheiro foi regularizado no seu país de origem. Isso ajuda bastante a gente impedir a corrupção que a gente vê hoje solta, né, dessa forma. Isso é importante porque a corrupção vai ficando cada vez mais inviável. Agora, joias e obras de arte, por exemplo, precisam ser declaradas? Não, joias e obras de arte, pelo menos no primeiro regime especial, ficou de fora. No segundo regime, a tendência também é ficar de fora, né? Para a gente explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, o que é essa lei de repatriação? Esse é um regime especial onde o governo, por precisar de dinheiro, por precisar aumentar a arrecadação, está dando uma segunda chance para a pessoa dizer, olha, eu tenho tantos mil dólares, 1.000 euros no exterior, eu tenho um apartamento em Miami e eu era residente no Brasil em outubro de 2014 e quero regularizar a minha situação. E a partir do momento que a pessoa regulariza em termos de receita, em termos de Banco Central, a pessoa fica livre para trazer o dinheiro para o Brasil ou não. Fazer o que ela quiser. Mas do ponto de vista legal, a situação está ok. A pessoa está liberada para usar o dinheiro da forma que quiser. É claro que nos demais anos, se houver ganho de capital, a pessoa tem $1 milhão no exterior, aplicou esse dinheiro, teve um ganho de 100 mil dólares, vai haver uma tributação sobre essa diferença de 100 mil dólares. Isso é normal, isso ocorre em todos os países do mundo. O que não pode é a pessoa achar que vai se manter oculta do fisco. Isso traz consequências tributárias bastante graves, a multa pode chegar a 150%, ou seja, a pessoa perde o dinheiro que está lá fora e ainda fica devendo mais 50%. Quer dizer, o conselho é óbvio que se faça essa declaração. Fora as consequências penais. A pessoa pode ter sérios problemas em termos de penalidade. Né? No próximo bloco a gente vai falar sobre a recessão no Brasil. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Já. O Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é economia. E a gente conversa com o economista Hamilton Marques. Hamilton, qual a perspectiva do Brasil sair da recessão? Vai demorar ainda um pouco? Tudo indica que vai demorar. A expectativa era de que no primeiro semestre, no segundo semestre de 2017, já tivesse um crescimento em torno de 1%. Já existe já uma revisão desse percentual para 0,5%, mas a crise não é tão somente econômica, ela é principalmente política. Nesse ambiente de incertezas, a economia vai a reboque. Né? E é importante salientar que a crise econômica, ela deriva não da falta de investimentos estrangeiros, como se diz. Os investimentos estrangeiros são muito voláteis. São investimentos na Bolsa de Valores que muitas vezes ficam um dia ou ficam alguns meses e já saem do Brasil. O investimento na economia real é o que interessa. E o investimento na economia real é feito pelos nacionais, é feito pelas empresas que estão instaladas aqui. Só que para essas empresas fazerem investimento em aumento de produção, elas precisam ter capital. E o capital é drenado para o governo na forma de uma tributação excessiva. Quer dizer, para a gente sair desse buraco negro, vai ter que mexer em muita coisa. Né? Sim, vai ter que mexer em muita coisa. As empresas deveriam ter uma carga de impostos menor e, por outro lado, o cidadão hoje vive praticamente para pagar juros de cartão de crédito ou de cheque especial.
a uma taxa que chega a 400% ao ano. Mas aí eu te pergunto o seguinte, a gente está falando de um país praticamente quebrado, né? Sim, a gente está com um problema na União e praticamente em quase todos os estados. Se diminui a quantidade de impostos, da onde vem a arrecadação e como faz girar essa máquina novamente? O grande problema no Brasil não é a quantidade de impostos ou o valor desses impostos, mas é a má gestão. A má gestão combinada com procedimentos fraudulentos. Hoje nós temos estados quebrados. E eu fico admirado de ver colegas dizendo que tem que fazer um choque de gastos desses estados, diminuir cada vez mais o salário do funcionário público para que o governo do Rio de Janeiro tenha condições de se reerguer. E é mentira. O Rio de Janeiro concedeu uma série de isenções de ICMS para várias empresas de porte multinacional, de porte grande, que deveriam estar sendo revistos agora. O governador do Rio de Janeiro, ele declarou outro dia que esses convênios de ICMS foram assinados pelo CONFAZ e o Rio de Janeiro, quase que obrigatoriamente, também teve que assinar esse convênio. Não é verdade. Os convênios que concedem isenção de ICMS, eles são autorizativos. Os governos estaduais podem conceder o benefício para a empresa ou não. E mesmo aqueles benefícios que já foram concedidos podem ser revogados a qualquer tempo. Não tem sentido uma cervejaria não pagar ICMS no Rio de Janeiro. E agora se chama o povo para pagar a conta. Essa é a grande questão no Brasil. O ajuste fiscal, o que é ajuste fiscal? É ajustar as despesas do Estado à sua receita. Esse ajuste fiscal é necessário. Existe um consenso sobre isso. Sim. Agora, o que precisa ser discutido... Agora, a forma como ela vai ser feita, né? A quem forma, ela vai afetar isso, também, e né? quem vai ser mais afetado? O que é injusto é que a elite não seja contribuinte desse ajuste e somente o povo que já é mal remunerado. Agora, a gente está falando que a questão econômica ela está atrelada à situação política que a gente está vivendo, né? Ou seja, se não resolver a casa, não se resolve absolutamente nada para 2017. Sim, perfeito, perfeito. E é isso que a gente está vendo. As pessoas elas estão inseguras e, como a gente está falando de empresa, imagino que as empresas estejam dessa mesma forma, né? Perfeito, todo Roberta. mundo travado, inseguro, porque não se sabe o que vai acontecer, Sim. né? Se fica Renan, se sai Renan, o que acontece nessa situação toda? E essa bagunça na política está estacionando ou retrocedendo o Brasil, é Perfeito, é isso mesmo. A empresa nacional não tem coragem de investir em mais nada. Porque diante desse quadro de insegurança política, se fica Renan, se sai Renan, até mesmo o presidente da República não se sabe se ele chega até o final do mandato, né? A empresa não investe. E também porque não tem demanda. O povo está sem dinheiro. Tá ok, então. Muito obrigada, Milton, pelas suas informações. Eu que agradeço, o prazer estar aqui. O Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.